Fala, meu aluno, tudo bem contigo, meu amigo? Mais um itemzinho na telinha para você que ele coloca para gente. Questão temos o seguinte: considere que no sistema de coordenadas x, y, cada ponto xy do plano cartesiano vai ser um número complexo. Eu esqueci de acentuar aqui a palavra número, que coisa feia, não é? Aqui, não tem problema, acentuado agora. Em que i ao quadrado equivale a menos 1. Nesse caso, se em uma jogada os dados acertaram os pontos Z1, Z2 e Z3, ele quer saber qual a pontuação obtida em cada caso. Primeira coisa, dá uma olhadinha aqui para mim. Se esse camarada está acertando os pontos, por exemplo, Z1, vamos começar pelo Z1, significa então que ele vai estar acertando qualquer região aqui que aparece para a gente nesse plano cartesiano. Agora, veja que esses números complexos que ele colocou para você são todos números complexos equivalentes à divisão de números complexos. Então, a primeira coisa que você deve efetuar é a divisão entre eles. Façamos então cada uma delas. Eu deixei aqui um espaço reservado para isso. Então, vamos lá. Começando com o número complexo Z1. Ele afirma para a gente que esse número complexo Z1 é a divisão do complexo 1 menos i por 1 mais i. Então, aqui está. 1 menos i dividido por 1 mais i. Essa é a divisão correspondente ao número complexo Z1. Para dividir número complexo, nós multiplicamos tanto em cima quanto embaixo pelo conjugado do denominador. Como aqui a gente tem 1 mais i, multiplicamos em cima e embaixo por 1 menos i. Nada tão impossível assim para a gente. Agora, como é que a gente multiplica número complexo? Multiplicando. Basta fazer o chuveirinho. Então, ao efetuar esse chuveirinho aqui no numerador, o que teremos? 1 vezes 1 equivale a 1. 1 vezes menos i dá menos i. Agora, menos i vezes 1, menos i. E, finalmente, menos i vezes menos i, menos com menos dá mais. I vezes i ao quadrado, que, por definição, equivale a menos 1. Isso tudo dividido por. Basta fazer um novo chuveirinho. Vamos lá. Fazendo o chuveirinho. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos i, menos i. I vezes 1 dá mais i. E, finalmente, i vezes menos i, mais com menos dá menos. I vezes i ao quadrado, que dá menos 1. Por causa do jogo de sinais, teremos aqui como resultado mais 1. Isso daqui tudo vai ser igual a o que teremos no denominador. Olha que legal que teremos no denominador. O i vai embora com o menos i, sobrando apenas 1 mais 1, que dá 2. Então, teremos aqui sobrando o número 2 no denominador. No numerador, veja que aparece aqui para a gente 1 e menos 1, que vai embora, sobrando para a gente menos i com menos i, que dá menos 2i. Agora, dividindo-se 2 por 2, sobrou para a gente menos i. Então, isso daqui é o que equivale ao nosso número complexo Z1. Beleza, guarda essa informação aqui. Esse é o número complexo Z1. Façamos a mesma coisa para o número complexo Z2 e para o número complexo Z3. Vamos lá. Quem é Z2? Z2 é 30 menos 10i sobre 1 mais i. Então, está aqui. 30 menos 10i. Isso mesmo? Isso. Dividido por 1 mais i. E como já falamos, basta multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Como aqui temos 1 mais i, multiplicamos em cima e embaixo por 1 menos i. É uma questão que está mais medindo a sua paciência na hora de fazer a divisão de complexo. Então, isso daqui vai ser igual. Vamos começar primeiramente com o numerador. O que teremos no numerador? Vamos lá, chuveirinho. 30 vezes 1, 30. 30 vezes menos i, menos 30i. Agora, menos 10i
vezes 1, menos 10i. Agora, fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais. Só que quando a gente multiplica os caras dos i's, a gente só troca o sinal. Então, significa que meu resultado já vai dar negativo. E basta multiplicar os números. 10 vezes 1 desse, teremos aqui 10. Pedrinho, faz passo a passo isso para mim? Vamos lá. Menos 10i, que multiplica menos i. Menos com menos dá mais. 10i vezes i dá 10i ao quadrado. Só que como i ao quadrado é igual a menos 1, teremos menos 10. É só essa a ideia. Então, você multiplica somente as partes imaginárias e troca o sinal do resultado. Fica mais rápido na hora de você multiplicar. Agora, o que teremos no denominador? No denominador, a gente vai ter a mesma resposta do de cima. É a mesma conta. Então, no resultado final, teremos 2. Já vou colocar aqui, para a gente não ficar perdendo tempo. Então, isso é o que teremos para esse camaradinha. Vamos continuar a conta aqui do Z2. Agora, 30 menos 10 dá 20. Menos 30i menos 10i dá menos 40i. Tudo isso dividido por 2. Para facilitar, simplificaremos tudo por 2. Então, tem que dividir todo mundo por 2. Aqui sobra 10, aqui sobra 20. Então, 10, tá? Com isso, teremos aqui 10 menos 20i. Aqui está. Então, esse daqui é o resultado mais simplificado que teremos para o Z2. Ficou claro? Façamos a mesma coisa para o Z3. Z3 vai ser igual a... Está aqui no texto. 16 sobre 1 menos i. Então, façamos. 16 dividido por 1 menos i. Pedrinho, que questão paciente que a gente tem que ter, hein? É isso daí mesmo, 16 dividido por 1 menos i. Tem que ter paciência. Então, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, ou seja, multiplica por 1 mais i. Tudo isso daqui vai ter que ser igual. E em cima o chuveirinho está fácil, né? 16 vezes 1 dá 16. 16 vezes i dá 16i. Embaixo, a gente também pode agilizar. Veja que é a mesma conta que tivemos nos dois de cima. A gente só trocou a ordem. A multiplicação, quando você altera a ordem, o resultado é o mesmo. Então, a gente vai continuar com 2 aqui embaixo. Pronto. Então, isso daqui tudo vai ser igual. Faça agora a simplificação. Dá para dividir tudo por 2. Sobrando para a gente 8 aqui e 8 aqui. Resumindo, o que teremos? 8 mais 8i. Aqui está. Então, finalmente, esse daqui é o nosso Z3 simplificado. Nossa, Pedrinho, que questão trabalhosa, hein? Meu amigo, você mal terminou isso daqui. Porque agora a gente vai ter que saber o quê? A gente vai ter que saber em qual ponto ele estará atingindo a nossa figura. Ixi, Pedrinho, mas como é que eu vou saber agora em qual região que ele vai estar atingindo a figura? Basta você analisar pelo raio dessa figura. Afinal, não é a partir do raio que a gente vai saber onde ele toca, cada um deles? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um raio valendo 13. O 13 está entre 10 e 15. O 13 está entre 10 e 15. Significa, então, que esse camarada vai estar nessa região equivalente a entre 10 e 15. Então, se a gente encontra o raio correspondente a esse par ordenado, a gente vai saber onde esse camarada vai estar parando em cada uma dessas regiões. E no caso de raio, falando em número complexo, esse raio equivale ao módulo do número complexo. Então, encontrar o raio equivale a encontrar o módulo do número complexo. Isso daqui, portanto, equivale a fazer o quê? Equivale a calcular a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, é esse cálculo que a gente vai precisar fazer. A gente vai calcular um módulo de cada número complexo e depois comparar com os raios que aparecem ali para a gente.
Então, começaremos com o módulo do número complexo Z1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um outro slide aqui, para esse negócio não ficar muito bagunçado. Aqui está, o segundo slide, deixa eu apagar essa bagunçaiada toda aqui, pronto. A gente só vai aproveitar os resultados finais. Então, vamos começar aqui com o módulo do número complexo Z1. Calcular o módulo do número complexo Z1 é calcular o módulo do número complexo menos I. É isso daqui que a gente vai ter que calcular o módulo. Mas, Pedrinho, como é que eu faço para calcular o módulo? Você vai tirar a raiz quadrada da parte real desse número complexo ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Veja que esse camarada tem como parte real o zero, tem como parte imaginária o menos 1. Elevaremos cada um ao quadrado e depois efetuaremos a soma. Isso é o módulo do número complexo. Então, isso daqui vai ser igual a raiz quadrada de quê? 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1. 0 e 1. Então, isso daqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada de 1 geralmente dá 1. Pronto, temos então o módulo do primeiro número complexo, que equivale ao número 1. Então, já estamos aqui meio caminho andado. Tá, então se o primeiro camarada tem raio 1, a gente já consegue tirar uma conclusão. Se o raio mede 1, esse resultado está entre 0 e 2. Se esse resultado está entre 0 e 2, significa que ele está na primeira região. Significa que ele está na primeira região. E se ele está na primeira região, significa que ele atingiu o quê? 100 pontos. Opa! Então já temos uma primeira pontuação aqui, ó. Esse camarada atingiu 100 pontos. Por causa desse raio 1. Façamos a mesma coisa para os demais. Vamos lá. Quem é o número complexo Z2? Para a gente poder calcular o módulo dele. Equivale a calcular o módulo de 10 menos 20i. 10 menos 20i. Agora, como é que a gente faz para calcular o módulo desse número complexo? Fazemos a raiz quadrada da parte real ao quadrado, que é o 10, mais a parte imaginária, que é o menos 20, também ao quadrado. Então, novamente, elevamos ao quadrado a parte real e a parte imaginária, fazemos a soma. Tirando-se a raiz quadrada disso, teremos aqui o módulo desse número complexo, que vai ser igual a raiz quadrada de quanto? 10 ao quadrado equivale a 100. 20 ao quadrado equivale a 400. 100 mais 400 dá 500. Então, isso aqui equivale a raiz quadrada de 500. Que a calculadora sabe quanto que é. Então, raiz quadrada de 500, isso aqui equivale a uma coisa maior do que 20. É a única coisa que eu sei. Vamos lá. 500, tirando-se a raiz quadrada, só para a gente ter o resultado certinho, equivale a 22,3, aproximadamente. 22,3. Então, esse daqui é o resultado que teremos para o raio do número complexo Z2. O 22,3, ele é algo que maior do que 20, maior do que 20 e menor do que 25. Significa, então, que esse camarada vai estar nessa região aqui, correspondente à região 5. Se corresponde à região de número 5, equivale ao penúltimo resultado aqui para a gente, olha. Equivale ao 10. Então, esse camarada, na segunda jogada, conseguiu 10 pontos. Finalmente, vamos para terceiro lançamento. Equivale ao módulo do número complexo Z3. Ou melhor, equivale ao módulo do número complexo 8 mais 8i. 8 mais 8i. Então, é isso aqui que a gente tem que fazer. Isso tem que ser igual a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária também ao quadrado. Tiraremos a raiz quadrada desse resultado.
Então, isso daqui vai ser igual a 8 ao quadrado equivale a 64, né? Então, 64 mais 64 que dá 128. Ao tirar a raiz quadrada de 128, teremos aproximadamente qual o resultado para esse camarada? Vamos lá, raiz quadrada agora de 128. Isso aqui vai estar dando para a gente aproximadamente, vamos lá, 128. Raiz, calculadora na veia, dá 11,3 aproximadamente. 11,3. Aqui está. O que faremos agora? Vamos comparar esse camaradinha com o que temos lá no nosso gráfico. O 11,3 ele estaria em qual região? Vamos aqui. Voltando para cá no nosso desenho, o 11,3 ele é um camarada maior do que 10 e ao mesmo tempo menor do que 15. Então esse camarada vai estar nessa região aqui, que corresponde à região de número 3. Essa é a região 1, essa é a região 2, região 3 equivale a 50 pontos. Então significa que no último lançamento, o camarada deu uma melhorada e conseguiu 50 pontos. Acertou na cagada ali os 100 pontos na primeira. Aqui, 50 pontos. Finalmente, qual foi sua pontuação total? A sua pontuação total equivale à soma dessas pontuações. 100 da primeira, mais 10 da segunda, mais 50 da última. Ao fazer essa soma, ele atingiu 160 pontos. E 160 pontos vai equivaler para a gente a qual alternativa? Aqui está, a alternativa C. Beleza, meu amigo? Tranquilo isso? Então agora a gente só fez a soma dessas pontuações. Então veja que é uma questão muito trabalhosa, envolvendo a ideia de número complexo, mas ela não é difícil. Faça essa separação entre trabalhoso e difícil. Ela é trabalhosa por causa dos cálculos que a gente tem que fazer. Essas várias divisões de complexo. E divisão não é difícil, é multiplicar em cima e baixo pelo conjugado do denominador. Depois é só fazer chuveiro. Não temos mistério em relação a isso. O módulo do número complexo é equivalente ao raio desse círculo, com centro na origem. Calcular o módulo é aquela ideia de Pitágoras em relação à coordenada. Raiz quadrada, parte ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. A gente fez esse cálculo várias vezes nas nossas aulas teóricas de números complexos, então recomendo que você assista novamente, assista com mais calma essa videoaula e melhor do que isso, pause o vídeo e tente você fazer a divisão. Você vai tentar fazer a divisão do complexo. Você vai fazer a divisão do módulo do complexo. E depois você vai apenas comparar o resultado com o que a gente fez. Tranquilo, amigo? Beleza, é isso. Então finalizamos por aqui este item, porque ainda falta mais um itemzinho para a gente trabalhar desse grupo de questões. Beleza, amigo? Forte abraço, tamo junto, valeu!